Boa tarde a todos. Hoje, então, nosso último módulo do curso Juizados Especiais, Lei 9.099, hoje, 1º de julho de 2021. Então, a gente vai encerrar o nosso curso hoje, tá? Com a parte de recursos e, principalmente, com a parte de execução perante os juizados especiais cíveis. Bom, quais os recursos cabíveis dentro do juizado? O principal recurso, ou basicamente o único recurso que a gente tem dentro desse microsistema é o chamado recurso inominado. Tá? Ele tem esse nome, recurso inominado. Então não existe apelação no âmbito dos juizados. Ele tem a mesma finalidade da apelação lá do procedimento comum, mas ele é chamado de recurso inominado. Tá? Ele não cabe contra a sentença que homologa a composição realizada lá na conciliação, como a gente já viu, e ele pode ser interposto contra a sentença de mérito, a sentença proferida pelo juiz ao término da instrução do processo. Ele precisa ser apresentado em 10 dias de quando a parte toma conhecimento da sentença. Ele deve ser feito por escrito, tá? Então não é possível você apresentar um recurso inominado dentro do processo do juizado de forma oral, e ele é encaminhado, diferentemente da apelação, do recurso lá no procedimento comum, que é encaminhado para o Tribunal de Justiça. O recurso nominado ele será julgado pela chamada turma recursal. Tá? Então, cada estado, cada tribunal, eles possuem as suas turmas recursais. A turma recursal ela é composta por 3 juízes, não são desembargadores, são juízes que atuam em juizados especiais, que se reúnem lá 1, 2 vezes ao mês na capital do estado, no caso do Paraná, em Curitiba, para realizar esses julgamentos dos recursos inominados. Tá? É necessário, de acordo com a Lei 9.099, que para a apresentação do recurso inominado seja feito o preparo recursal. Esse preparo ele deve ser feito em 48 horas após a interposição do recurso. E o que é o preparo? O preparo é nada mais, nada menos do que o pagamento das custas recursais. Lembrando que para o acesso perante os juizados, inexiste em primeiro grau de jurisdição o pagamento de qualquer taxa ou custa processual. Ou seja, a parte não precisa pagar custas para ingressar com o processo. Mas essa regra ela só vale até a sentença proferida. Então, caso você que deixou de recolher todas as custas durante todo o processo do juizado esteja descontente com a sentença e queira dela recorrer, aí sim a lei institui a possibilidade ou a obrigatoriedade do recolhimento de tudo que você deixou de pagar em primeiro grau de jurisdição, para que você possa então rediscutir a sentença perante as turmas recursais. E você precisa recolher todos esses valores no prazo de 48 horas após a interposição do seu recurso inominado. Tá? De acordo com a legislação, é obrigatório a representação por advogado. Então, mesmo naquelas causas que não excedam 20 salários mínimos, que você pode fazer independentemente de estar ou não representado por advogado, caso você necessite ou queira apresentar um recurso, a lei determina que você seja obrigatoriamente representado por um advogado. Então é só o advogado que vai poder apresentar este recurso. Tá? E quais os outros recursos que são utilizados no juizado? A gente tem um recurso que é bastante discutido, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele serve lá no procedimento comum para decisões não terminativas ou para despachos, para questionar um despacho de um juiz antes da sentença, e no juizado não se admite a interposição de agravo de instrumento.
Tá? Tem se utilizado hoje em dia um mandado de segurança para questões específicas, mas as turmas recursais elas não têm admitido os agravos de instrumento. Inclusive, isso é matéria de um enunciado do FONAGE, o enunciado de número 15, que diz lá que nos juizados especiais não é cabível o recurso de agravo, ok? Exceto nas hipóteses do artigo 544 e 557 do antigo Código de Processo Civil, que são quando você interpõe lá o recurso extraordinário e esse recurso extraordinário não é recebido pela turma. Aí você pode se utilizar do agravo. Mas durante a tramitação do processo perante os juizados não cabe agravo de instrumento. Então, o único recurso que você vai poder discutir todas as questões que foram tratadas no processo é dentro do recurso inominado. Então, se o juiz deixou de apreciar uma prova ou indeferiu algum pedido de produção de prova, você pode alegar ou discutir isso dentro do teu recurso após a sentença. Fora dos recursos, o artigo 51, ele traz lá todas as hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito. O que isso quer dizer, pessoal? Quando que o processo do juizado ele será extinto sem que o juiz aprecie o pedido formulado pelo autor? Tá? É aquelas chamadas sentenças não terminativas, aquelas que colocam fim ao processo, mas sem apreciar o mérito da demanda. E de acordo com o artigo 51, o processo ele deverá ser extinto sem julgamento do mérito quando, primeira hipótese, quando o autor não comparecer a qualquer audiência designada no processo, o processo será extinto, será arquivado. Quando for inadmissível esse procedimento, ou seja, quando a causa ela for estranha à competência do juizado, ou quando não for possível se estabelecer a competência do juizado, tá? Também quando for reconhecida a incompetência territorial, ou seja, você deveria ter proposto a ação no domicílio do réu e você não fez. Por esse motivo, o juiz ele pode extinguir o processo. Quando sobrevier qualquer tipo de impedimento, tá? Seja quem entra com a ação seja um preso, seja uma pessoa incapaz, ou tenha como uma das partes qualquer empresa pública ou até mesmo a Fazenda Nacional, o juiz irá extinguir o processo sem julgamento do mérito. E essa extinção do processo sem apreciação do mérito, de acordo com a legislação, ela independe de prévia intimação pessoal das partes. Ou seja, então se o juiz ele verificar que ocorreu ali qualquer questão relacionada às causas que possam levar à extinção do processo, ele não precisa notificar previamente as partes para dar conhecimento dessa extinção. As partes elas serão intimadas posteriormente, após o juiz prolatar a sua decisão, fundamentando em uma das causas previstas ali no artigo 51, ok? E, fora essas situações, a gente chega à questão da execução. Como que funciona a execução dentro do processo do juizado? A execução no processo do juizado, ela não difere muito do processo comum, do procedimento instituído lá pela vara civil. A gente tem algumas particularidades que são instituídas pelo próprio sistema dos juizados, mas basicamente elas seguem as mesmas regras. Tá? Primeiro, a gente tem a execução de título judicial, que são, por exemplo, a sentença, o acordo que é homologado lá na audiência de conciliação. Esses títulos judiciais eles serão processados no próprio juizado, aplicando-se o Código de Processo Civil no que couber, ou quando for compatível com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível. E essa execução de título judicial, ela pode ser iniciada por solicitação do interessado,
e essa solicitação ela pode ser verbal ou por escrito. Vai ser dispensada a nova citação, você não vai precisar citar o executado novamente. Por quê? Porque ele já teve conhecimento lá no processo que tramitou durante todo o tempo dentro do juizado, e caso ele não cumpra o acordo que foi homologado, ou ele não cumpra de forma voluntária a sentença que foi proferida, basta que a parte interessada, que o autor, que agora será chamado de exequente, faça um pedido ao juiz dizendo: quero que a parte contrária cumpra com o que foi pactuado no acordo, inclusive homologado, ou que ele cumpra a decisão judicial prolatada pelo juiz. E esse pedido, como já mencionei, ele pode ser oral. A pessoa pode chegar lá na secretaria do juizado e falar: eu quero dar início à execução, eu quero receber o que foi determinado na sentença, ou esse pedido pode ser apresentado de forma escrita por um advogado que vai dar início, então, aos atos de execução. E no juizado, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a gente tem lá a execução por quantia certa. Tá? A gente utiliza o artigo 523 do novo Código de Processo Civil, onde o devedor, o executado, ele será intimado para pagar o que foi definido na sentença no prazo de 5 dias, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora e aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito. Então, exemplificando, eu ganhei uma ação no Juizado Especial Cível de R$10 mil. O juiz condenou a parte contrária a me pagar R$10 mil. Passou o prazo ali, passou 30 dias ou passou uma semana, o réu não cumpriu voluntariamente com a sua obrigação, ele não efetuou esse pagamento. O que eu preciso fazer para coagir essa pessoa a cumprir o que foi determinado na sentença? Posso me dirigir à secretaria, fazer esse pedido de forma verbal, de forma oral, ou posso solicitar ao meu advogado que dê início ao cumprimento de sentença através de uma petição escrita. O devedor, o executado agora, ele será intimado para pagar o que foi definido na sentença em 15 dias. Caso ele deixe transcorrer esses 15 dias e não efetue o pagamento, tá? O juiz ele vai aplicar o quê? Uma multa de 10% sobre o valor da condenação. Então, se o juiz tinha lá proferido uma decisão de R$10 mil, ele vai aplicar 10% de multa. O meu débito atual agora será de 11. Então, transcorridos 15 dias, eu já posso solicitar ao juiz a penhora. Então, eu vou solicitar lá a penhora em uma conta bancária ou aplicação financeira em nome do credor, eu vou solicitar uma penhora de veículo, eu vou solicitar uma penhora de um imóvel, ou eu vou solicitar uma penhora de qualquer outro bem que seja de propriedade do devedor, para que eu possa receber o que foi determinado na sentença. Tá? Então, essa penhora hoje, os sistemas ou os convênios que existem com o Poder Judiciário facilitou em muito a busca por patrimônio para solver ou para que o devedor cumpra com o que foi determinado na sentença. Hoje a gente tem o sistema do Bacen Jude, que é um convênio com o Banco Central, com o Poder Judiciário, onde o juiz insere ali o seu login e senha e ele já tem acesso, informando o CPF do devedor, se o devedor possui conta bancária em qualquer instituição financeira e, além do mais, se ele tem saldo. Tendo saldo, o próprio juiz já faz o bloqueio e esse bloqueio posteriormente é convertido em penhora. Um outro sistema também, o Renajude, ele busca informações da existência de veículos cadastrados em nome do devedor e funciona da mesma maneira. O juiz insere ali o seu login e senha, coloca o CPF do devedor e caso o devedor tenha algum patrimônio, algum veículo registrado em seu nome, automaticamente é feito um bloqueio
por ordem judicial e futuramente esse bloqueio é convertido em penhora, tá? Ou você pode solicitar, se não for localizado nenhuma aplicação financeira ou nenhum veículo em nome do devedor, você pode solicitar ao juiz que seja determinado que o oficial de justiça se dirija à residência do devedor para que ele verifique se ele encontra ou não algum bem passível de ser penhorado para garantir o pagamento da dívida. Então, por exemplo, o oficial de justiça chega na casa do devedor e verifica lá que ele tem bens móveis que possam ser penhorados e futuramente leiloados para que possa pagar o credor. Já nas obrigações de entregar, de fazer e de não fazer, tá? Caso não haja o cumprimento espontâneo por parte do devedor, o juiz ele irá cominar ou instituir uma multa diária, que essa multa poderá ser elevada ou não, ou também essa multa ela pode ser convertida em perdas e danos. Então, por exemplo, o juiz determinou que o réu faça uma conduta ou faça uma obrigação de fazer no prazo de 15 dias. Passou esses 15 dias, o réu não fez ou não cumpriu a decisão judicial. O que o juiz pode fazer? Como forma de coação para que o réu cumpra o que foi determinado na sentença. Estabelecer uma multa diária, todo dia que você deixa de fazer essa obrigação, eu vou aplicar a multa de R$500, de R$1.000, ou ele pode converter essa obrigação em pecúnia, transformá-la em perdas e danos. Então, ao invés do réu ter que praticar uma conduta, o juiz vai converter isso em espécie, tá? Eu vou fixar um valor. Em vez de você praticar essa conduta, você deve pagar ao credor a quantia de R$20.000, de R$10.000 ou do valor que o juiz achar suficiente. Também nas obrigações de fazer, o juiz ele pode determinar que outra pessoa cumpra ou faça essa obrigação, fixando para essa pessoa um valor que deve ser depositado pelo devedor, também sob pena de aplicação de multa diária. O devedor, o credor ou o terceiro, eles podem ser autorizados a tratar da alienação do bem penhorado. Essa é uma regra que difere do processo comum, tá? Todo bem que é penhorado lá na vara civil, no processo comum, esse bem é levado em asta pública, ele é vendido em um leilão e o valor arrecadado é convertido para o pagamento do credor. Ou o próprio credor pode fazer a adjudicação. Eu não quero que isso seja vendido, eu vou pegar esse bem para mim como forma de pagamento. E no processo comum, isso tem que ser feito dentro do processo judicial, tá? Por um leiloeiro oficial. No juizado, como vigora o princípio da informalidade e da simplicidade, a legislação autoriza que o próprio devedor, ou até mesmo o credor, ou até mesmo um terceiro, eles possam ser autorizados pelo juiz a tratar da venda do bem. Então, por exemplo, eu posso ofertar esse bem que está penhorado a um colega, a um conhecido, para que, se tiver interesse, comprar, adquirir esse bem e o produto dessa compra ser revertido para o pagamento do credor, para que seja satisfeita, então, a obrigação. E a legislação ela também determina que é dispensada a publicação de editais em jornais, assim como ocorre na vara civil, quando é designado um leilão judicial para venda de bens penhorados. No juizado, essa previsão ela é dispensada quando se tratar de bem de pequeno valor. Então, por exemplo, foi penhorado lá uma televisão, uma motocicleta de um valor de R$4.000, R$3.000. A própria legislação dispensa a publicação de editais quando o valor do bem for considerado bens de pequeno valor. E quais os mecanismos de defesa dentro da execução? Iniciei a minha execução, o devedor tem 15 dias para cumprir voluntariamente a obrigação, sob pena de aplicação de 10%, mas quais os mecanismos que ele tem à sua disposição, ou para ele apresentar defesa dentro do processo de execução? No juizado, assim como no procedimento comum, existem os
embargos. Tá? E esses embargos são diferentes dos embargos de declaração. Esses embargos são um mecanismo de defesa utilizados no processo de execução. Eles devem ser apresentados no prazo de 15 dias, que é o prazo que o devedor tem para cumprir voluntariamente o que foi definido na sentença. Então, se ele não quiser pagar dentro desses 15 dias, ele pode apresentar ou interpor embargos à execução. Tá? Ele tem um prazo de 15 dias e, de acordo com o enunciado 141 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, diz lá: na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargo será de 15 dias e fluirá da intimação da penhora. Tá? Os embargos, eles são como a contestação do processo de conhecimento. A gente tem que levar em consideração que já houve uma sentença proferida e eu estou buscando meios coercitivos de receber o que foi definido na sentença. Mas ainda assim, o réu tem mecanismos à sua disposição para se defender, inclusive no processo de execução. Então não se chama mais contestação, porque a gente já está na fase de execução. E ele precisa, então, apresentar embargos se tiver interesse em rediscutir a penhora. Tá? E é obrigatório, como ocorre, diferentemente como ocorre no processo comum, a segurança do juízo, ou seja, só posso apresentar embargos se ocorrer penhora. No processo comum, no processo da vara civil, eu posso apresentar embargos independentemente de penhora, por se tratar de um mecanismo de defesa. No âmbito dos juizados especiais, se convencionou, inclusive a gente tem um enunciado que trata sobre isso, que é obrigatório a segurança do juízo pela penhora. Então, para eu apresentar como executado embargos à execução, é obrigatório que exista uma penhora. Seja uma penhora de aplicação financeira, seja uma penhora de veículo, seja a penhora de qualquer outro bem. Realizada a penhora, eu tenho 15 dias para apresentar os meus embargos. Então, enquanto não for realizado a penhora, não cabe a apresentação de embargos à execução. Tá? Então você está tentando receber o seu crédito lá do devedor, você não encontra dinheiro em banco, você não encontra veículo cadastrado, o oficial de justiça não encontra na residência dele nenhum bem passível de penhora. Enquanto isso não acontecer, o réu não pode apresentar embargos. Tá? Essa regra ela foi sedimentada no enunciado de número 117 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que diz lá: é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o juizado especial. E quais os limites? Vamos imaginar que já ocorreu a penhora. Tá? O juiz encontrou um veículo ou encontrou saldo em aplicação financeira. Foi feita a penhora, foi feito o bloqueio para garantir o pagamento ao credor. Quais são os limites que você pode tratar dentro dos embargos? A legislação 9.099, a lei dos juizados, ela estabelece que os embargos eles só podem versar sobre falta ou nulidade de citação, tá? Se houve falta ou nulidade de citação dentro do processo, se houver excesso de execução, ou seja, o juiz condenou 10 mil e eu estou cobrando 28. É um motivo para o réu, uma vez realizada a penhora, rediscutir essa execução e dizer para o juiz: olha, eu devo 10 e não 28. O credor está cobrando a mais do que foi decidido na sentença. E também os embargos eles ficam limitados, ou eles só podem versar por erro de cálculo. O juiz determinou um índice na sentença, por exemplo, o INPC, e eu utilizei o IPCA, tá, para fazer a correção
da sentença. Então, toda vez que ocorrer um erro de cálculo por parte do credor, o réu, uma vez realizado a penhora, pode apresentar embargos para dizer o cálculo apresentado pelo autor encontra-se equivocado, uma vez que o índice definido na sentença é X e foi utilizado Y. Ou eu coloquei lá a cobrança de juros moratórios superior a 1%, o que é proibido por lei. Também é motivo para apresentação de embargos para discutir o processo de execução. E a última causa que cabe ou que limita a utilização dos embargos é quando houver dentro da execução qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Por exemplo, a dívida está ou encontra-se prescrita, tá? Ocorreu prazo de prescrição. Nesse caso, é uma causa extintiva da obrigação. Então, posso entrar com os embargos e pedir ao juiz: esse débito encontra-se prescrito. Por quê? Porque transcorreu prazo superior definido na legislação para que haja o dever ou obrigação de pagamento. Então, você pode se utilizar dos embargos à execução para discutir qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Essas regras também estão definidas em um enunciado estabelecido pelo FONAGE, o enunciado de número 121, que diz: os fundamentos admitidos para embargar a execução de sentença estão disciplinados no artigo 52, inciso 9 da Lei 9.099 de 95 e não nos do artigo 475 do Código de Processo Civil. Ou seja, a lei do juizado se aplica em detrimento do CPC. Então, os fundamentos para apresentação dos embargos ou os limites de utilização dos embargos à execução seguem essas 4 hipóteses: falta ou nulidade de citação, excesso de execução, erro de cálculo ou quando houver causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Tá? Todas essas regras elas são referentes aos embargos à execução. E a gente tem um outro tipo de execução dentro do juizado que é chamado de execução de título extrajudicial. Ou seja, eu não estou querendo dar início ao cumprimento de sentença. Por exemplo, a execução de título extrajudicial ela vai se fundar em uma cártula, em um título que a lei considera como título extrajudicial, como por exemplo um cheque, tá? E eu posso pegar esse cheque e executar compulsoriamente perante o juizado especial cível, desde que o valor do cheque não supere 40 salários mínimos. Tá? Então, como que funciona o processo de execução de um título extrajudicial? Primeiro, eu vou ter que instruir o meu processo com o título executivo, eu vou ter que tirar ali uma foto, uma cópia do cheque, vou apresentar um demonstrativo de débito atualizado. O cheque é de 10 mil, mas faz 6 meses que ele foi apresentado e voltou lá por falta de fundos. Eu vou ter que fazer a correção monetária, incidência de juros de 1% ao mês e obrigatoriamente preciso juntar esse débito no meu pedido inicial. Tá? Então, meu pedido inicial será uma execução de título extrajudicial. Como se trata de pedido inicial, a assistência por advogado é facultativa quando o valor do cheque não ultrapassar ou não exceder 20 salários mínimos, e o procedimento ele é diferente do procedimento da execução de título judicial. Por quê? Porque ele tem um prazo mais reduzido. Tá? Primeiro, o devedor ele é citado, já que se trata de um pedido novo, ele é citado para realizar o pagamento em 3 dias. Então, o oficial de justiça, o correio que entrega a citação, ele tem 3 dias para efetuar o pagamento da dívida. Caso ele não faça dentro de 3 dias esse pagamento, já abre a possibilidade da efetivação da penhora,
que, como eu já mencionei, a penhora pode ser feita online via sistema Bacenjude, Renajude ou até mesmo por oficial de justiça. E a principal diferença aqui para o procedimento de execução de título judicial é que o devedor ou executado ele será intimado a comparecer a uma audiência de conciliação. Vejam vocês que a gente tem também uma audiência de conciliação no processo de execução de título extrajudicial. Então, ele será citado para comparecer a uma audiência de conciliação quando ele deixar de pagar o valor no prazo de 3 dias e nesta audiência, neste ato processual, ele poderá apresentar embargos, que pode ser verbal, pode ser de forma oral ou pode ser de forma escrita. Tá? Inclusive a gente tem o enunciado de número 145 do FONAGE também, que diz que a penhora não é requisito para a designação de audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial. E não encontrando bens ou não encontrado o próprio devedor, seja na execução de título extrajudicial ou até mesmo na execução de título judicial, no cumprimento de sentença, a legislação 9.099, ela determina que não localizados bens ou inexistindo bens penhoráveis ou não encontrado devedor, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No procedimento comum não existe essa previsão, tá? Procedimento comum, quando você não localiza bens passíveis de penhora ou não localiza o próprio devedor, você pode pedir a suspensão do processo, o processo fica guardando lá um período até que você possa diligenciar para ver se encontra novamente bens do devedor e o processo fica tramitando normalmente. No juizado é diferente. Como tem o princípio norteador da celeridade, se você não encontra bens para penhorar, para garantir o seu débito ou não encontra o próprio devedor, a lei determina que esse processo deve ser imediatamente extinto. Ou seja, não há necessidade de manutenção de um processo parado lá no juizado, que tem como princípio a celeridade, permanecer aberto indefinidamente até que você localize bens para saldar o seu débito. É por isso que muita gente diz que o risco dos juizados é justamente esse. Eu posso ter uma sentença favorável, o juiz condenando o devedor a me pagar determinada quantia, mas lá no cumprimento de sentença, se ele não tiver nenhum bem penhorável ou não for encontrado, o que acontece com o meu processo? Ele será imediatamente extinto. Tá? Então, eu tenho provimento judicial, mas ele não me trará nenhum tipo de eficácia. E o último tópico que a gente vai trabalhar são as despesas. Juizado, o acesso aos juizados, ele precisa do recolhimento de custas. Pessoal, todo e qualquer processo que você vai mover na justiça comum, tá? Salvo os requerimentos de justiça gratuita, para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um processo, todo e qualquer processo no procedimento comum, você precisa recolher o pagamento das custas. E o pagamento das custas ele é feito de acordo com o valor atribuído à causa. Tá? Todo tribunal tem uma tabela progressiva de valor de custas relacionados ao valor da causa. No âmbito dos juizados especiais, inexiste pagamento de custas em primeiro grau de jurisdição. Muita gente diz que o juizado é gratuito. Não é isso. Tá? Você fica dispensado de recolher as custas em primeiro grau, até a sentença. Se você tiver interesse em recorrer, tudo que você deixou de pagar lá atrás, você tem que depositar agora para que seu recurso seja apreciado. Tá? Então, essa isenção do pagamento das custas, taxas ou despesas, ela só vale em primeiro grau de jurisdição, até o juiz proferir a sentença de mérito. Na execução,
De acordo com o artigo 55, é possível sim o juiz fixar custas processuais, tá? Quando for reconhecida, por exemplo, a litigância de má-fé de uma das partes, se forem procedentes os embargos do devedor, aqueles embargos à execução que a gente acabou de tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido, tá? Também gera o pagamento das custas. E um ponto que gera bastante polêmica no juizado é a questão da sucumbência. Tá? Em primeiro grau, pessoal, primeiro, o que é sucumbência? Eu sei que tem vários alunos do primeiro, do segundo ano, que ainda não estão habituados com esse tema. A sucumbência nada mais é do que uma condenação em decorrência da procedência ou não do pedido, que é atribuído à parte contrária. Eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Eu entro com uma ação na vara comum, na justiça comum, e solicito lá o recebimento de R$100 mil contra o banco X. Se o meu pedido for julgado procedente, se eu ganhar essa demanda, tá, o que vai acontecer? O juiz vai condenar o banco a me pagar R$100 mil e vai condenar a parte vencida em pagar a sucumbência, que é honorários de sucumbência. O banco vai ter que pagar lá de 10% a 20%, isso vai depender do juiz e das regras do Código de Processo Civil, como verba de sucumbência. Por ter perdido a demanda, o banco também vai ter que pagar o meu advogado. Tá? Essas verbas sucumbenciais, elas são do advogado e não da parte. Tá? No juizado, inexiste sucumbência. Então, se o juiz condena o banco a pagar R$30 mil, ele não pode condenar o banco a pagar verbas de sucumbência ao meu advogado. Só que a sucumbência, ela só é afastada no primeiro grau de jurisdição, até a sentença. Inexiste sucumbência. Agora, se eu quiser recorrer da sentença através do recurso inominado e a questão chegar na turma recursal, aí sim existe sucumbência nos mesmos moldes do Código de Processo Civil. Então, se o banco recorrer da decisão e a turma negar seguimento ao recurso, julgar improcedente o recurso do banco, ele vai condenar o banco ao pagamento de honorários de sucumbência. Então, no juizado, é comum as pessoas falarem: não existe sucumbência. Não existe em primeiro grau de jurisdição. Em casos de recurso, existe sucumbência que será atribuída pela turma recursal. Então, o vencido, tá, em segundo grau, ele pagará, além das custas processuais, ele pagará esses honorários de sucumbência que irão variar entre 10% a 20% do valor atualizado da demanda. Ok? Então, esse era o nosso último módulo do Juizado Especial Civil, Lei 9.099. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Tá? A última atividade para a convalidação da presença, além de algumas questões, eu deixei ali uma atividade de encerramento para você avaliar o curso, se você teve algum tipo de proveito, se você quer fazer algum tipo de sugestão. Então, deixo todo mundo à vontade, tá, pessoal, para responder essa parte. Esse formulário ele deve ser encaminhado até às 17 horas da data de hoje para convalidação. Espero que todo mundo tenha aproveitado esse curso. Agradeço a presença de todos e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos.